E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 7 e 8, que diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Amém? Eu também quero ler o Salmo 1, os versículos 1 a 3. E a Bíblia diz assim, são textos bem parecidos, e fala: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre... a gente está nesse lugar, essas árvores, elas são comparadas conosco com homens e mulheres que temem a Deus. E a Bíblia coloca como o segredo aqui, né, assim, de uma árvore ficar firme, mesmo em tempos difíceis, é um detalhezinho da sua raiz. Quando a sua raiz está estendida para as águas, né, para o ribeiro. E esses textos, eles destacam alguns aspectos de uma vida abençoada. Então, e quem é o homem que é abençoado, que é feliz, segundo as Escrituras? Ele fala, é o homem que confia no Senhor. A gente só pode confiar em quem a gente conhece. Vocês concordam comigo? Eu me lembro que quando Israel ainda era pequeno, nós éramos pastores em Guarapuava, lá na região centro-oeste do Paraná. E a gente tinha um púlpito alto, mais ou menos como esse aqui. E eu lembro que no final da reunião, a gente sempre ficava conversando com os irmãos, mas na parte da frente, assim, perto assim, dessa parte do púlpito. E o Israel muitas vezes subia e ele falava, pai, quando o Luciano mal tinha tempo de olhar, ele pulava. E o Luciano pegava ele e falava, filho, eu estava aqui conversando e se eu não tivesse te visto? Ele sempre ria. E ele tinha ali os seus 4 aninhos, 3 aninhos. E o Israel falava, e o Luciano falou algumas vezes, não faça isso, filho, o papai pode não te ver. Mas ele repetia, porque, na verdade, ele sabia que o pai ia pegar, ia dar um jeito de pegar. E quando a gente confia o Deus que a gente serve, a gente se joga, porque a gente sabe que ele vai pegar. A gente sabe que a gente pode descansar nele, confiar nele, se lançar em fé, porque nós temos um Deus. Agora, quando nós não conhecemos a Deus, nós temos dificuldade de confiar nele. Às vezes, a gente espelha um pouquinho da nossa história, e nem sempre fomos privilegiados com pais que falaram sempre a verdade, que cumpriram todas as promessas. E às vezes, quando a gente olha para as promessas de Deus, há uma certa fragilidade na nossa confiança, porque às vezes a gente espelha a nossa experiência na nossa casa, e a gente fica achando que esse Pai eterno, Pai celestial, também pode vir a falhar. Mas a Bíblia nos assegura que Ele é um Deus fiel, infalível, imutável, que honra aquilo que Ele promete. Ele é diferente do Pai natural. Então, a partir do momento que eu começo a conhecer a Deus, e como eu posso conhecer a Deus? Através das Escrituras. Se eu não leio a Bíblia, dificilmente eu vou ter uma revelação correta de quem Deus é. Agora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É importante a gente ouvir pregações, estudos bíblicos, mas o mais importante é a gente ir direto na fonte. Porque a percepção de Deus que você tem, também ela será fruto das experiências que você tem com Ele. E quantas vezes a gente lendo a Bíblia, alguma coisa parece que salta. De repente parece que um texto fica colorido e em destaque. Às vezes é uma palavrinha, às vezes é um pedaço. E aquilo se torna uma verdade diferente no teu coração. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. É o manual do fabricante. Uma outra forma que a gente tem de poder conhecer a Deus é através de uma vida de intimidade na oração. De a gente poder falar com Deus e aprender a ouvir o que Deus tem para falar conosco. E se você fala assim, mas Deus fala com as pessoas? Deus fala com as pessoas. Muitas vezes a gente vai ter uma experiência, tem muitas pessoas que descrevem, eu já tive experiências de ouvir a voz de Deus de uma forma audível, mas também muitas vezes é um testemunho interior e você sabe que Deus falou com você. Você entende algumas coisas que
muitas vezes não vão ter sentido nenhum se você falar em voz alta, mas para você, você sabe que é Deus se revelando ao teu coração. Então é importante essa experiência de busca, de relacionamento pessoal, para que a gente possa ter confiança em Deus. E para um homem e uma mulher serem felizes, eles precisam confiar em Deus. Ainda que mude, a economia pode se desestabilizar, o clima pode estar doido, viva El Ninho, que está aí fazendo bagunça, A gente nunca sabe, tem que sair de casa com guarda-chuva, um casaco, uma camiseta, que de repente você precisa trocar de roupa, e isso o mundo inteiro está assim. Você não pode mais contar com as estações tão certas, e ainda que tudo possa estar muito incerto, a gente tem um Deus que continua sendo fiel, e a gente pode confiar nele, Ele não muda, Ele é imutável. A Bíblia fala ainda sobre ter a esperança no Senhor. A esperança é esperar nele. Confiar é saber que Ele vai fazer. Mas a esperança no Senhor é você poder descansar, sabendo que se você está confiando, entregando a Ele, a resposta vai chegar. Então você não precisa ficar... Lógico que eu não estou falando que a gente não vai fazer mais nada, não estou falando que a gente vai sentar no nosso sofá e ficar lá esperando Deus fazer tudo. Existe uma proatividade entre o cristão e o Senhor que Ele serve, mas a gente pode ter esperança que o Senhor, que nós servimos, Ele é aquele que transforma as pessoas pelas quais a gente ora. Quantos aqui já tiveram assim, uma resposta de oração quando orou por alguém? De intercessão. Olha, glória a Deus, muita gente aqui. Eu não estou sozinha aqui falando isso. Deus é um Deus que a gente pode colocar a esperança do nosso coração. Para a gente ser feliz também, a Bíblia fala que nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. E como há abundância de conselho de ímpios por aí. Eu falei que hoje a internet ela pode ser uma bênção, mas também pode ser uma grande perda de tempo na vida das pessoas. Ela pode ser uma fonte de alimento e pode ser uma fonte de intoxicação. Depende de como a gente usa, depende de como a gente dá ouvidos. Antigamente já tinha problema entre as pessoas, mas eram problemas assim, entre vizinhos, mais de perto. Você tinha que estar muito mais perto para ter conflito, para ouvir a abobrinha. Agora você nem precisa sair de casa. Basta você acionar uma tela e você pode estar recebendo um conselho muito ruim, que muitas vezes, de uma forma muito sutil, começa a entrar na nossa mente, no nosso coração. Nós aprendemos, quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente vai estudar a Palavra de Deus, que a família é um projeto de Deus. Que o casamento é uma coisa muito séria, é uma questão de compromisso, não é só um lugar de realização para você ser feliz. É uma decisão que você toma de honrar uma pessoa, de estar com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, que fica mais fácil, mas na pobreza, quando é mais difícil, todas as horas. E hoje, os ímpios falam que você não está feliz? Cai fora. E essa não é a mensagem. E a gente, de uma forma, a gente consegue identificar, mas isso não é o que Deus fala. Mas, de repente, a gente começa a ouvir tantas pessoas falando... E se você não presta atenção, esses conselhos do ímpio começam a entrar no coração dos filhos de Deus. Em tantas outras áreas. A gente vê sobre educação de filhos, a gente vê sobre tantas coisas tão importantes, que às vezes os conselhos dos ímpios, que ferem os princípios da palavra de Deus, começam a habitar no meio de nós. E isso não pode acontecer. Dentro da nossa casa, a gente tem que estabelecer, a gente decide. Quais são as regras que vão valer. Para as pessoas que amam a Deus e entregam as suas vidas a Ele como Senhor, como dono, a gente tem que usar como regra, aquilo que vai ser a base dos valores da família, tem que ser de acordo com a Bíblia. Vocês concordam? De acordo com as Escrituras. Agora, quando a gente não tem isso muito claro, e esses conselhos vão fazendo uma bagunça, a gente vive um evangelho muito fragilizado, uma religiosidade e pouco de vida de Deus. A gente consegue estar pouco conectado a essa fonte que traz vida, que traz paz, que fortalece, que é base de experiências maravilhosas. E Deus tem tudo isso para nós. A Bíblia fala que também são felizes as pessoas que não se assentam na roda dos escarnecedores. Quando os meus filhos eram pequenos, nós tínhamos várias Bíblias infantis, com versões mais simplificadas para a compreensão deles. E a gente tinha uma linguagem viva para crianças, que a gente leu. E eu lembro que esse versículo, que é o Salmo 1, falava assim, bem-aventurado, não, falava, felizes são aqueles que não se sentam em rodinhas, que fazem pouco caso de Deus.
E eu achava muito legal essa versão, porque fica mais fácil para a criança entender do que na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são aqueles que fazem pouco caso de Deus. E quando a gente começa a meditar nas Escrituras com atenção, você já ligou um filme ou um seriado que de repente você percebe eles falando mal do Jesus que você ama? Quantos aqui já perceberam um comentário, tipo, que você faz, falaram mal de Jesus, que é o meu Senhor, aquele que eu amo, aquele que me salvou. Né? Quantas vezes é contra a religiosidade, e aí existem tantas coisas tão erradas que alguns feridos ainda ok, mas quando falam de Deus, quando falam de Jesus, que fazem pouco caso dele, o nosso coração não pode reagir como, está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não pode fazer parte disso. A gente, né, como que a gente faz quando a gente está lá na faculdade e os amigos começam a fazer piada disso? Eu fazia como? Eu falava, com licença. E eu simplesmente saía. Eu falava, eu não quero estar sentada numa roda que fazem pouco caso de Deus. Mas eu não era mal educada, eu não agredia. Eu simplesmente saía. Eu trabalhei numa escola que tinha uma equipe de professores que não eram pessoas que amavam a Deus. Eles não tinham um testemunho de um cuidado com a forma com a qual elas falavam. E eu me lembro que elas falavam muito mal de muitas pessoas. E elas também faziam um pouco caso de Deus em algumas das histórias e a forma como elas colocavam as coisas. E eu sentava sempre com elas à mesa, no intervalo, e as oportunidades que a gente tinha de estar juntas. Mas quando elas começavam a falar mal de alguém, falar mal de algum pai, falar mal de alguma situação, ou fazer piadas de mau tom, eu muito assim, eu falava, ai meninas, eu vou lá dar uma olhadinha nas crianças. Eu não precisava estar cuidando das crianças no intervalo, e quem é professora que sabe que aquela hora que você tem para respirar, para pegar uma xícara de café, para você refazer suas forças para voltar para a sala de aula, aquele momento vale ouro. Né? E tudo que o professor não quer na hora do recreio é ter que ficar lá cuidando das crianças, já que é o descanso. E eu falava para elas, olha, com licença, eu preferia cuidar das crianças. E eu fiz isso algumas vezes, e sem eu ser agressiva, sem eu falar nada. Eu me lembro que um dia elas iam falar alguma coisa, eu já ia começar a levantar, uma delas falou assim, ai, não vamos falar sobre isso, senão a Kelly vai embora. E elas começaram a mudar o tom das conversas. Elas começaram a perceber que em algumas rodas eu podia ficar, e eu acho que isso, tem algumas coisas que a gente faz que valem mais do que palavras. E isso que a gente precisa entender é que quando a gente se posiciona, Deus vai nos dar graça perante essas pessoas também. Então, que a gente tome cuidado para a gente não estar sentado em rodinhas que fazem pouco caso de Deus, amém? Isso é o segredo da felicidade. Né? Outra coisa, a Bíblia fala que felizes são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. E o que é se deter no caminho dos pecadores? É imitar a conduta de quem está pecando. E a gente tem que ter esse zelo. Né? Quem a gente estabelece por inspiração na nossa vida? Quem a gente está tomando como exemplo? E a gente precisa estar sempre checando o nosso coração, né, para que a nossa conduta seja parecida com aquelas pessoas que estão honrando a Deus, que estão entregando a sua vida, né, de uma forma muito linda para servir Jesus. Né, em vez de a gente ficar pondo... Vocês entendem isso? Porque é tão fácil a gente estabelecer, às vezes, inspirações para a gente em pessoas que não estão assim honrando a Deus propriamente com essa forma de proceder. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A Bíblia fala também que felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu sei que é um desafio para todos nós, e eu vejo vocês, né, é uma história muito comum dos imigrantes, principalmente. Nós temos aqui alguns portugueses, eu sei, né, mas uma história comum de imigrantes é que, às vezes, eles têm que se desdobrar até conseguir assim, um trabalho. Eu sei que a vida para os portugueses aqui, pelo que eu escuto também, é desafiadora no quesito de trabalho. Parece que se trabalha demais aqui, é verdade? Estou falando a verdade? Então, para todo mundo, na verdade, né? Mas eu falo do imigrante porque às vezes chega sem nada, assim, tem que começar do zero e tem que trabalhar. E às vezes a gente é tomado, e eu vejo isso, é uma coisa do ser humano, se você não estabelece prioridades, você se perde. Né? Em nome daquilo que é urgente, você deixa de lado o que é importante. E a gente não pode negociar o nosso tempo com Deus. A Bíblia fala que feliz é aquele que medita na lei do Senhor. Meditar não é só uma leitura rápida. Meditar é você pegar um textinho e ficar pensando sobre aquilo. Tá, mas a Bíblia falou isso. A Bíblia falou para eu meditar. Como é que eu posso meditar melhor? É você ficar fazendo um exercício com aquilo. Mas a Bíblia fala que
a pessoa feliz é aquela que não medita só pela manhã, mas fala que é de dia e de noite. Né? E como que a gente pode fazer isso? É levando a palavra com a gente no nosso coração. É todo o tempo, em vez de você ficar pensando em coisas que não vão te trazer nem saúde, não vão glorificar Deus, né? Às vezes são problemas que ficam ali tomando a sua mente. Pega um texto para você ficar pensando sobre, pega uma questão bíblica, você fala, gente, Espírito Santo, eu quero entender essa questão. E fica praticando, ruminando a palavra de Deus. Eu acho demais quando a gente tem a oportunidade de estar perto de pessoas que têm esse exercício, porque assim, se você pisa no pé de um cristão comum, sai um ai. Você pisa no pé de um cristão cheio de Espírito, cheio da palavra, sai aleluia. É verdade. Né? Porque eles estão ali cheios de algo. E é muito bom quando a gente senta numa mesa para conversar com pessoas assim, porque eles sempre têm uma pauta renovada, né, sobre a questão de quem Deus é, da palavra de Deus. E a gente precisa... Esse nível é para todo mundo, é para todos nós. Com os nossos filhos, a gente pode estar conversando cada dia um novo princípio, lendo um versículo com eles, falando sobre um aspecto diferente de quem Deus é. Né? Então, a gente precisa praticar essas coisas, não só saber, mas praticar. Né? Não basta a gente saber que a gente precisa amar a Bíblia e que a gente tem que ler a Bíblia e tudo, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não medita nela. Nós não seremos transformados se nós não formos alimentados verdadeiramente pelas Escrituras. E agora eu quero falar um pouquinho, ainda falando sobre a árvore, comparando a árvore conosco, essas raízes estendidas. Eu quero falar sobre dois aspectos da árvore. Eu quero falar sobre a raiz da árvore e quero falar sobre as folhas da árvore. Então, a raiz é a parte invisível da árvore. A gente não consegue saber, exatamente quando você olha para uma planta, a não ser que você tenha um conhecimento botânico muito vasto, a gente não consegue saber se é uma raiz gorda, magrinha, profunda. Às vezes a gente olha uma árvore enorme e você fala, nossa, a raiz deve ser... Mas se você não pesquisa, dificilmente vai saber. No Brasil tem muitas árvores que estragam todas as calçadas, assim, elas saem para fora, são umas raízes escandalosas, assim, elas gostam de se aparecer. Esses dias, tadinha, minha mãe foi caminhar, tropeçou numa dessas raízes e ralou toda a cara, porque estava lá na calçada, era para ela estar debaixo da terra, e ela foi se aparecer lá na calçada. Então, as raízes, elas são assim, elas são invisíveis normalmente, exceto essas partes aí que às vezes saem para fora, mas a gente não consegue exatamente dimensionar. E a Bíblia fala que nós devemos ter as raízes estendidas para o ribeiro. E para mim é uma expressão, uma figura muito rica, porque a Bíblia fala que Deus ele tem um lugar que Ele quer nos encontrar. E lá em Mateus 6,6, a Bíblia fala assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele te recompensará publicamente. Amém? Então, assim como a raiz tem essa ação invisível e ela vai até essa água, essa fonte de vida para ter nutrição, assim é a vida do cristão. Ninguém vai ver, ninguém sabe, porque nós temos momentos de oração, às vezes públicos, que a gente pode se reunir com os irmãos do grupo, nas casas, nas células, ou numa reunião de oração na igreja. Mas o segredo também não está nessas reuniões públicas esporádicas. Para que a gente possa ser uma árvore ali em pé firme, a oração ela precisa ser constante, essa busca, essa intimidade. A Bíblia fala, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta e lá em secreto vai estar com o teu Deus. E Deus, que vem em secreto, ninguém mais está vendo. Ninguém sabe. O pastor não sabe quantas vezes você foi lá orar, quanto tempo você gastou, mas Deus, Ele vem em secreto. E o que Ele faz? Ele abençoa de que forma Deus? A Bíblia fala publicamente. Às vezes a gente vê algumas pessoas prosperando em Deus, a gente vê uns testemunhos e fala, uau, mas pode saber, Deus Ele não é injusto. Sabe, pessoas que elas têm conquistado coisas no joelho, são pessoas dedicadas a uma vida de oração. Eu tenho uma mulher, uma senhora que me ajuda lá na minha casa, a dona Célia, é uma mulher de Deus. Há muitos anos ela me ajuda, as crianças cresceram, desde que eu mudei para Curitiba, ela ficava dormindo com os meus filhos, quando eu viajo ela vai lá, abre minha janela, ela cuida da minha casa, ela é uma guerreira de oração, assim, essa mulher. E ela já venceu tantas coisas, ela me inspira a orar mais. Porque pensa uma mulher que, sabe,
ela é uma guerreira mesmo, ela ora. Ela já venceu o câncer, ela já venceu, tipo, as batalhas em família. Ela fala assim, estou orando por isso, passa uns dias, ela vem com testemunho. Glória a Deus, Deus já fez, Deus já mudou, Deus já restaurou, Deus fez isso. Eu lembro quando ela estava com câncer, ela orou, ela falou, Kelly, eu fui curada, sumiu, eu não tenho mais. E isso é uma ferramenta que nós temos. Mas às vezes a gente ora tão pouco, a gente guerreia tão pouco, a gente, sabe, não faz uso. E aí às vezes a gente está com uma vida tão sem combustível, tão sem fé, tão sem força, tão sem paz. Porque as nossas raízes não estão acessando as águas vivas. E Deus tem vida para nós, amém? Eu estou aqui não para, sabe, trazer um peso, falar, puxa, você está sendo falha. Mas eu estou aqui para encorajar o teu coração, falando, tem mais para nós, tem mais. Vamos acessar esses lugares de fidelidade, de leitura com a palavra, de busca. Porque nós vamos poder provar muito mais do Senhor. A Bíblia fala também, nos ensina que a água, ela também simboliza a ação da palavra em nós. Lá em Efésios 5, na parte, versículos 25 e 26, a parte B do versículo 25, diz assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, enquanto nós estamos em contato com a palavra de Deus também, há um processo de limpeza que acontece em nós. Nós vamos sendo transformados, a nossa mente vai sendo transformada e a vida genuína, né, de Deus, ela pode começar a fluir em nós, na medida que nós somos transformados, dessa forma somos limpos. Né? Então, eu quero realmente que você possa, né, ser inspirado a ler mais. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu não sei como é o seu devocional, mas as coisas não acontecem, pelo menos para mim, não acontecem assim tudo naturalmente. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia todos os dias. Todo mundo fala, que horror! Mas ela não é a mulher de Subirá? O homem que sabe tanto a Bíblia de cor. Eu sou a mulher de Subirá. Mas, ainda assim, eu contar para vocês, até o próprio Subirá tem que fazer os esquemas de leitura dele para a gente ser fiel. Agora eu vou falar de mim, não vou falar dele, né? Vou falar de mim. Eu sou uma pessoa, tem dia que eu acordo, eu não estou com vontade. Não estou inspirada, às vezes estou tão cansada, mas eu sei que é como você está precisando, sabe, de um remédio e você não tomar porque você não está com vontade, você vai ficar doente. Eu sei que eu preciso daquilo. Ainda que eu não esteja sentindo vontade, a gente não faz só o que a gente tem vontade, a gente faz aquilo que a gente precisa. Né? A gente está tentando, eu vou falar de mim de novo, estou tentando estabelecer uma vida saudável. E a resposta do exercício, ela não vem sem exercício. Meu marido já está melhor que eu nessa parte. Mas eu tenho feito exercício, não 0.0 vontade. Só com o entendimento do que eu quero ter força para carregar meus netos. Eu quero conseguir agachar para brincar com eles. Então, eu preciso. Então, eu faço não porque eu tenho vontade. Eu faço porque eu sei que se eu não fizer, eu nem cheguei nos 50 ainda. E às vezes eu falo, meu Deus, está ficando cada vez mais difícil o negócio. Então, tem que mexer o corpinho. E com as coisas de Deus, é a mesma coisa. Eu sei que se eu não tiver com a vitamina B em dia, vitamina B de Bíblia, eu vou estar fraca. Aí vem a provação, vem a tentação, vem os ventos fortes, e eu não fico de pé, e está tudo certo. Porque se não tem ali substância, não tem o que você se apegar, porque a palavra de Deus ela precisa da dose diária, né? Ela precisa ser renovada em nós constantemente. Então, nós vamos ali para esse ato de leitura, de fidelidade, de oração, por entendimento de que nós precisamos e não podemos negociar. Então, o que você tem que fazer? Crie momentos. Como que para você é melhor? Meu dia eu acordo, a minha rotina doida já começa e eu não consigo. Acorda 20 minutos mais cedo. Se desafie nisso. Você vai ver que vai ser tão gostoso você sair de casa já cheio da palavra, que você não vai mais querer fazer nada sem isso. Vai valer a pena. Esses 20 minutos que você, teoricamente, perde do sono, você ganha em muitas outras coisas. Né? Porque Deus tem que ser primeiro, de fato e de verdade. Amém? Então, agora eu quero falar sobre a parte visível, as folhas, os frutos. Né? Tem algumas árvores que elas são interessantes, tem algumas árvores que elas são bem frondosas, assim, elas têm uma cúpula enorme, que enche os olhos. Outras são, né, assim como as pessoas são diferentes, eu sou muito observadora da natureza, eu amo árvores. E eu olho para uma palmeira,
ela parece meia punk, meia roqueira, toda espetada. Então, a gente pode imaginar usar a criatividade, né? E olhando para as árvores, a gente vê uma variedade tão grande. Mas a Bíblia, ela fala que quando nossas raízes estão certas, então não importa que tipo de árvore é você. De repente, você é essa árvore mais frondosa, aquele tipo de crente que a gente tem prazer de estar perto, porque é tão cheio da presença que só de estar perto você já é abençoado. Às vezes pode ser aí uma palmeirinha, um coqueiro, né, que a sombra está ficando ralinha, é mais difícil de acessar, mas não tem problema, a gente tem que estar firme. A gente tem que estar ali no Senhor, deixando Deus trabalhar em nós e fazer o que Ele tem para fazer. Mas a gente não pode negociar esses princípios. E a parte, então, visível da planta, os textos que nós lemos falam, quando vem o calor sobre aquele crente que a raiz está ali firme, o crente vai ficar, pode vir um calor que as folhas vão estar verdes. São o texto que a gente leu. No ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, pode mudar a estação, os frutos continuam vindo. O que na natureza, quando a gente olha, existem as estações do fruto, mas a Bíblia está falando que o cristão frutifica a tempo e fora de tempo. Na sequidão vai dar fruto, vai vir vento, mas vai ter fruto. Então, para a glória de Deus, Deus não permite que a gente pare. A gente vai continuar frutificando para a glória dele em todas as estações. A Bíblia fala que tudo quanto essas pessoas que são com as raízes estendidas para o ribeiro, tudo que elas fazem será bem sucedido. Vocês tomam posse disso? Amém? É palavra de bênção para a nossa vida, se as nossas raízes estiverem estendidas para o ribeiro. Né? A gente pode usufruir disso. Lá em Mateus 12, no versículo 33, a Bíblia diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, às vezes a gente fala assim, puxa, né, tem tantos tipos de cristãos, mas a Bíblia ela nos dá uma dica. Como a gente pode saber, né, se alguém é fiel? É pelos frutos. Você olha perto a casa dela como funciona, você olha para os filhos dessa pessoa, você vai ver os testemunhos, você vai ver essa árvore é boa ou essa árvore é má. Né? Então, a gente precisa, as pessoas que estão perto da gente, elas precisam ser servidas de frutos doces, né? De frutos agradáveis. Não sei se vocês já tiveram assim, todo mundo tem testemunhos para contar, né? Tem testemunhos e testemunhos, né? E infelizmente às vezes as pessoas passam por fases difíceis e às vezes elas não conseguem servir doces agradáveis, né? Frutas agradáveis, são frutos amargos, azedos, e às vezes quem está perto fica, né? Tem que se adaptar, tem que colher esses frutos e fazer parte disso. Mas eu creio que Deus quer fazer da minha vida e da sua uma fonte de frutos agradáveis. Né? Como é gostoso quando a gente está perto de pessoas que, a simples existência, nos abençoa. Nós temos lá na Alcance Curitiba uma irmã que ela é uma bênção. Eu sempre falo dela porque eu acho ela assim, uma cristã exemplar. Ela chama Angélica Bolt. O apelido dela é Geli. Ela é uma alemã flautista e ela é uma nerd more. Uma nerd para a glória, né, do nome de Jesus. Porque ontem, até esses dias, eu fui hackeada nas redes sociais, aí eu estou com uns nerds de plantão me ajudando, tentar recuperar minhas contas e tudo mais. E o nerd que está me ajudando, ele falou assim, ô pastor, esses bandidos, eles usam a inteligência para o mal. Eu falei, glória a Deus pelos nerds de Jesus. Eu falava para ele, glória a Deus pelos nerds crente, né, que estão aí para ajudar a gente. E essa irmã, ela é uma nerd crente. Ela é geneticista, ela já derrubou várias teses na Alemanha de geneticistas renomeados. Ela é muito inteligente. Mas ela é tão cheia de Jesus, ela tem um sorriso, o sorriso dela está sempre lá. Sabe, se você precisa de assim, ser abençoado, porque eu acredito que o sorriso abençoa as pessoas. Eu sou abençoada com o sorriso dos irmãos. Agora mesmo eu vou olhando para vocês e tem alguns que estão assim. E quando eu chego nesses, eu tenho vontade de fazer assim de volta. Mas abençoa o meu coração, porque o sorriso é uma forma de expressar. E essa irmã, ela tem um sorriso vasto, um sorriso lindo, ela está sempre sorrindo. E ela já contou vários testemunhos, ela já foi assaltada. Infelizmente, os Brazuca podem contar esses testemunhos, né? Espero que Portugal seja sempre seguro e que vocês não tenham esse tipo de testemunho para contar. Mas no Brasil, a gente compartilha testemunhos assim. E ela foi assaltada algumas vezes já. Ela sempre anda com a mochila
ela trabalha no hospital como pesquisadora e ela sempre vai com notebook, aqueles livrinhos pesados, vai meio assim com a mochila e sempre andando com uma mochilinha. Ela vai para a igreja, ela está sempre muito presente, ela é uma diaconisa na casa, nas reuniões, mas sempre com a mochila, com as coisas. Sobra tempo, ela puxa o óculos e um livro. Ela é uma nerd more mesmo. E eu lembro que ela já compartilhou, então, que em mais de um assalto, uma coisa comum acontece. Agora, olha que cena mais inusitada. Talvez para os brasileiros fique mais fácil, porque a gente conhece muito esse contexto de assaltinho na rua. Passa celular, passa não sei o quê, passa a mochila. Enfim, ela já foi nos assaltos dela de calçada, andando na rua. Ela, como que acabou? Pelo menos 2, eu posso assegurar que foi o testemunho comum. Ela de mão dada com os bandidos, todos de joelho numa rodinha, aceitando Jesus os bandidos. Essa é a Guele. É alguém que, assim, transborda Jesus. Eles chegavam para assaltar, ela falava assim, mas vocês têm certeza que vocês querem assaltar? Porque se vocês assaltarem, vocês estão pecando. E vocês não nasceram para isso. Vocês nasceram para glorificar Jesus. E ela começa a pregar para os bandidos. E por 2 vezes ela falou que ela acabou de... Assim, ajoelha aqui comigo na calçada. Isso, as pessoas, gente passando, carro passando. Os bandidos aqui com ela, dá a mãozinha para mim, vamos lá. Vamos entregar, então, a vida para Jesus, vamos mudar de vida, e ela termina, assim, os assaltos. Né? Então, eu creio que o mundo está precisando de mais angélicas. A gente precisa estar mais transbordando, sabe, do Espírito Santo. As pessoas precisam ser assim. Eu amo estar perto de gente que realmente, assim, a Bíblia, ela sai, assim, sem força. Né? Eu conheço muitas pessoas pessimistas, mas eu chego perto de algumas que são bem... assim, com a raiz muito estendida ali no Ribeiro. E você fala assim, está difícil? Ela fala, depende do ponto de vista. Para onde você está olhando? E um papo muito comum, assim, que a gente tem, às vezes, entre crentes. Você fala assim, nossa, o lugar onde eu moro é pesado. É difícil evangelizar. É uma dificuldade. Por isso, por aquilo. E isso a gente fala porque a gente quer fazer também algo para Deus. E é desafiador. E eu concordo que é difícil. A gente tem que ter ali todo um esquema de intercessão mesmo, de buscar. Mas, dependendo do grau de raiz e quanto de água tem, essa visão, ela muda. As batalhas se tornam um pouquinho diferente a perspectiva. E eu me lembro que uma vez eu cheguei na Noruega. Noruega é um lugar com pouco cristianismo. Não é assim tão aberto como... quando a gente convive mais na comunidade brasileira, entre os latinos, a gente está vendo um mover muito grande de Deus. E por mais que nossos contextos de cidade, políticas, enfim, sejam desafiadores, as igrejas, a gente tem visto um derramar do Espírito Santo. Né? As igrejas têm crescido muito no Brasil. A gente vê isso, como, não é uma coisa não comum, vocês conhecem, né, essa realidade. E a gente vê aqui, por exemplo, eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo aqui. Né? Eu vejo o português muito aberto para o Senhor. Nós temos algo em comum, que é uma base cristã de fé. Né? Então, essa busca por Deus é uma coisa do nosso coração. Mas a gente tem algumas outras culturas cuja base não é a mesma. Então, tem muito mais ateísmo, muita mais coisas. E eu estou encontrando essa pastora norueguesa, linda, alta, uma costona, ela parecia uma viking. Na minha imaginação, eu ficava imaginando ela de viking, assim, porque ela é realmente descendente de viking. Pastora Anne, e eu sentada com ela, e eu estava muito assustada, porque eu estava vendo tantos muçulmanos, que é uma fé diferente da nossa, desafiadora para a gente poder falar de Jesus. E eu falei para ela, como está sendo para você ter tantos muçulmanos tão perto? Né? E eu curiosa para ouvir, assim, como que é essa realidade, de repente você sai para fora da tua igreja, assim, literalmente do templo, e você vê tantos deles, é uma coisa que para vocês, ela falou, é uma bênção, é maravilhoso. E eu fiquei assim, que resposta é essa? Porque estou acostumada, realmente, um crente comum que ama Jesus, eu falaria, olha, é um desafio mesmo para a gente. A gente está orando bastante, nós estamos procurando aprender para poder conversar com eles. Uma coisa comum, ela é maravilhoso. Eu já fiquei interessada na resposta, porque ela já estava aleluiada. Ela falou, porque eu fico pensando assim, quando que eu iria lá para o Oriente Médio para falar para eles? Ia ser muito mais trabalhoso, então Deus tem permitido que eles venham. Eu dou glória a Deus porque eles estão aqui sendo meus vizinhos. E agora eu só preciso abrir minha boca e falar. Eu só preciso viver e mostrar para eles quem é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você já começa a ficar
sabe? Você já começa a ficar incendiado, você é contagiado por pessoas que amam a Deus dessa forma, né? E que vivem realmente os princípios de uma forma diferenciada. Agora, Deus tem chamado eu e você para sermos essas pessoas, para sermos esse olhar de fé, esse olhar de esperança, esse transbordar de amor, esse lugar de se importar com o perdido, né? E a gente está realmente com as nossas raízes ali frutificando. Porque eu não sei você, mas eu não vejo um assalto como um cenário diferente de uma tempestade. No mínimo uma chuva tropical. Porque ninguém sai falando, oh Deus, que vem um assalto na minha vida hoje. Ninguém pede isso, ninguém quer. Mas esse cenário contrário, uma guele da vida dá fruto. 2, 4 assaltantes já se converteram em contexto assim com ela. Então, que a gente possa ter uma vida cheia de testemunhos sobrenaturais, né? Cheios da glória de Deus. Agora, eu queria contar uma última história para falar um pouquinho sobre a questão de raízes, né? Porque a Bíblia fala que Deus espera que a gente possa crescer como as palmeiras, né? E que a gente possa também crescer como o cedro do Líbano. Eu até estou sem um texto aqui, mas um dos salmos diz isso, que a Bíblia espera que nós possamos ser como os cedros do Líbano. E eu fui pesquisar como que cresce o cedro do Líbano. Fala florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. A palmeira, eu até hoje não entendi muito bem, eu fico meditando nisso. Como que se crescer como uma palmeira? Eu acho que é para crescer feliz, rápido, com aquele topete todo. Vamos lá, cheguei, eu acho que é isso. Mas Deus ainda precisa falar um pouco mais comigo. Mas o cedro do Líbano, eu fui pesquisar e achei muito interessante a forma como ele cresce. Né? A parte invisível do cedro do Líbano, eu não sei quantos aqui sabem que árvore é essa, ele parece um pinheiro muito grande. É a árvore que está estampada na bandeira do Líbano mesmo, que é um cedro bem grandão. Assim. Ele pode alcançar até 40 metros de altura. Eu me lembro quando nós visitamos Israel, numa caravana, quando nós nos aproximamos ali da divisa do Líbano, a gente via, mesmo no território israelense, muitos cedros do Líbano. Assim. E eles chamavam a minha atenção, uma porque eu já gosto de prestar atenção em árvores, mas ele era tão grande, uma árvore tão assim, frondosa, que os meus olhos iam nela, assim, muitas vezes. Em várias delas que eu passei, eu ficava falando, que árvore linda, que árvore linda. Então, como ela cresce? Nos primeiros 4 anos, cresce só um pouquinho. Ela cresce para fora da raiz uns 4 centímetros só, por 1 ano e meio. E embaixo, né, embaixo daqueles pedacinhos de árvore, cresce 1,5 metro para mais nesse primeiro tempo. Né, nesses primeiros anos ali. No primeiro 1 ano e meio, 2 anos, é só um pouquinho de planta e muita raiz. E com o passar depois dos anos, ela começa a crescer. E a raiz continua crescendo, e aí o cedro vai crescendo para cima, né, podendo atingir até 40 metros. Mas uma curiosidade de como ele cresce é que a raiz dele não para, ainda que encontre o solo rochoso. Porque uma característica das raízes é que quando bate numa rocha, ele meio que estagna. Né? Alguns até contornam, mas o cedro do Líbano, ele vai crescendo, né? E essa pesquisa mostrava que ele agarra a rocha. Então, ele continua crescendo até encontrar águas subterrâneas. Então, eu achei isso demais, porque Deus fala que Ele espera que eu e você, nós cresçamos como o cedro do Líbano, que as nossas raízes, a nossa ação longe dos olhos das pessoas seja muito profunda. Que nós possamos crescer e ter esse anseio pelas águas vivas, né? E que a gente possa agarrar na rocha, que é uma figura de Jesus, né? Que a gente agarre nele e que a gente possa ser, porque uma das características do cedro é que pode chover, pode vir tempestade, pode vir vento forte, é uma árvore que não tomba, que não cai, né? Ela pode ser mesmo com essas alturas, mesmo que é uma árvore impressionante. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós possamos ficar firmes quando vêm os ventos fortes. Né? Que a gente possa ficar firme quando há a sequidão no exterior e quando as coisas estão difíceis. Porque Ele quer ser essa provisão de nutrientes e de vida e de força para todos nós. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo. Eu queria que nós pudéssemos orar juntos nessa manhã. Um dos frutos que a gente deve buscar desenvolver na nossa vida é o fruto do arrependimento, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida distraído e a gente não está conseguindo focar para aquilo que é mais importante, quando eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia fala assim lá em Mateus 3:8,
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento ele pode ser chamado sim de um fruto. Todas as vezes que a gente reconhece que nós temos pecado, que nós temos falhado diante de Deus, né, nós podemos sim chegar e pedir perdão, né, e realmente entender e mudar a nossa rota. Porque arrependimento é isso, não é só um constrangimento. Arrependimento é você mudar a direção na qual você estava indo. Então, eu queria convidar você a orar comigo. Se você reconhece que você, né, precisa fazer um exercício aí de esticar mais as suas raízes. Eu tenho uma mente criativa. Não sei se é porque eu trabalhei muito tempo com criança, sou pedagoga, fiz magistério também, então trabalhei desde 15 anos dando aula. Quando eu leio esse texto, a minha cabeça, eu imagino uma raiz fazendo como um alongamento, assim, sabe? Eu tenho na minha cabeça, tem som, na minha tem. Né? Tem som, tem barulho, tem assim... Eu não consigo imaginar uma raiz crescendo tão fácil, porque eu fico imaginando que não é fácil a vida da raiz. Né? É debaixo da terra, é cruel, aquele negócio não vê luz, aí tem que fazer aquele esforço. Então, eu consigo imaginar que Deus usa essas figuras, talvez para falar um pouco mais com pessoas como eu, que tem essa mente, que faz até barulho, mas eu creio que Deus pode alcançar todos os nossos corações e falar que talvez esse exercício da intimidade não seja assim tão prazeroso sempre. Porque uma raiz em busca da água, ali ela faz também o seu esforço, ela faz ali uma rota, às vezes, talvez desafiadora por dias, até trombar nessa água fresquinha. Né? Então, eu quero convidar você a não desistir. Talvez você tenha falado, mas eu tenho buscado e está tão seco. Eu busco Deus e parece que não muda nada. Eu busco a Deus e parece que Ele não ouve as minhas orações. E eu quero falar para você, não desista. Você vai chegar nas águas frescas, você vai chegar nesse ribeiro de águas, porque Deus é fiel. Sabe, e quando Ele vem, Ele vem. Ele vem com tudo, né? E você vai ter as suas experiências, o teu fortalecimento, não desiste. Né? Eu queria que nós pudéssemos falar com Deus agora, e que nós pudéssemos, como em cima dessa palavra, tomarmos uma atitude, uma ação de falar, Deus, eu quero melhorar o meu tempo de secreto, eu quero crescer na intimidade, porque sempre tem espaço para mais. Né? Eu quero que a gente pudesse pedir ao Espírito Santo que nos desse estratégias, que nos desse formas. Talvez você que tem os filhos pequenos, né, que tem ali o desafio também de achar um tempo, que o Espírito Santo possa nos ajudar a encontrar esse tempo diário, né, que Ele possa nos dar graça, nos dar força para que a gente possa ser fiel nisso tudo, né, para que a gente possa ser esse tipo de árvore que glorifica o nome de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é tão linda. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós queremos nessa manhã te pedir perdão por todas as vezes que andamos tão distraídos, Deus, e as nossas raízes às vezes estão tão longe das águas da vida, que é a Tua presença, a Tua palavra, Senhor. E nós queremos pedir perdão por isso. Nessa manhã, nós queremos nos posicionar diante de Ti e pedir que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a levarmos muito a sério, Senhor, essa questão da nossa intimidade contigo. Que nosso coração possa confiar no Senhor, que o nosso coração possa ter esperança em Ti, que nós possamos não se assentar realmente na roda dos escarnecedores, não andar segundo a conduta dos pecadores, Deus, mas nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus princípios. Nós queremos que da nossa boca possa brotar realmente palavras de vida, palavras de amor. Nós queremos poder sermos testemunhas eficientes de quem o Senhor é, Deus. Nós queremos que os frutos, que aqueles que nos cercam são servidos, sejam frutos agradáveis, Deus. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos e pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre nós e abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ter a compreensão dos princípios espirituais e levá-los a sério, Deus. Ajuda-nos a crescer em temor, em amor, em realmente investirmos mais e mais no nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a crescermos na fidelidade a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós Te amamos, Deus, e nós temos tanto prazer na comunhão contigo. Nós temos prazer na aliança com o Senhor. E nós queremos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, frutificar a tempo e fora de tempo. Eu oro sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, para que as folhas deles sejam verdes, para que não murchem, para que não caiam, que eles possam ficar de pé nos
bons tempos, nos dias realmente de alegria, mas também que eles fiquem firmes na adversidade. Que os ventos ao chegar não abata, não os permita cair. Em nome de Jesus, que a tua alegria, a tua paz, a tua bondade, a tua benignidade, a mansidão, o domínio próprio sejam constantes na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Que o fruto do teu Espírito seja uma manifestação diária, constante sobre cada coração aqui, Senhor. Nós ansiamos, Espírito Santo, ansiamos por frutificarmos de Ti. Menos de nós, Deus, e mais de Ti nas nossas vidas. Mais de Ti, Senhor, nós clamamos nessa manhã. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Enche-nos, Senhor. Aqueles que entraram aqui com o coração abatido, eu quero declarar o toque do Teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. E declarar a paz que excede todo entendimento, Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar a alegria do Espírito, lançando fora toda ansiedade, em nome de Jesus. Toda depressão, em nome de Jesus, nós ordenamos, sai, sai, em nome de Jesus. Nós declaramos a vida de Deus, nós declaramos vida de Deus, nós declaramos a alegria, o descanso, nós declaramos a bênção do Pai sobre a vida de cada homem e mulher aqui neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, nós te amamos, Jesus, te amamos, te amamos. Eu passo contigo, onde encontro paz, que tua palavra me traz. Para ti sou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim, me entrega a Ti. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abro a Ti o meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. Prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra a Ti o meu coração e os meus medos fugirão. E o Teu toque é tudo que eu quero. Aleluia. Eu quero fazer só mais uma oração. Aí mesmo onde você está, se você hoje entrou aqui pela manhã com o teu coração angustiado, eu quero pedir para todos ficarem com os olhos fechados em oração. Mas se você entrou falando, Deus, eu preciso nesse dia de um toque, levanta a sua mão aí onde você está. Eu quero ainda antes, né, dizer, amém, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Eu quero fazer uma oração por vocês nessa manhã. E eu quero que vocês tomem posse pela fé do toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor, o Senhor pode ver essas mãos como eu as vejo aqui de cima. O Senhor conhece cada um desses corações. E eu quero repreender sobre a vida deles, em nome de Jesus, todo ataque das trevas. Eu quero repreender todo espírito de tristeza. Eu quero repreender toda angústia, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a vida de cada homem e mulher que está com a mão levantada nessa hora, o toque do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre esses corações. Nesse momento nós Te pedimos no nome de Jesus. Traz paz, Senhor, traz alegria. Eu declaro que sairão daqui aliviados, sairão daqui renovados pela Tua presença, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amoroso e
Senhor nos toca dessa forma, eu declaro sobre cada um desses homens e mulheres o renovo que vem do alto. Eu declaro a paz enchendo e transbordando esses corações. No nome de Jesus, vocês tomam posse dessa paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus.